Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Hoje vamos desvendar um dos casos mais perturbadores da história criminal americana. A história de um predador que se escondeu à vista de todos por mais de 30 anos. Mas, como sempre, antes de começar o episódio de hoje, a gente tem um aviso muito importante para vocês, tá? O caso que vamos discutir envolve descrições de tortura, violência extrema e sadismo sexual. O conteúdo é gráfico e pode ser extremamente perturbador para alguns ouvintes. E a segurança de vocês e o bem-estar serão sempre a nossa prioridade. Então, por favor, ouçam com discrição. E se o conteúdo se tornar pesado demais, sintam-se à vontade ali para fazer uma pausa ou para parar de ouvir e ir para outro episódio, tá? Mas sobre o caso de hoje, por trás do pseudônimo de Pete Kay, escondia-se Dennis Lynn Rader, um marido, pai de dois filhos, veterano da Força Aérea, líder de escoteiros e presidente do conselho da sua igreja. Um pilar da comunidade de Wichita, no Kansas, que guardava um segredo monstruoso. Essa dualidade é o que torna este caso tão fascinante e aterrorizante. Vamos mergulhar nos bastidores da mente de um psicopata, seus rituais, seu jogo de gato e rato com a polícia e o erro fatal que, após décadas de silêncio, levou à sua queda. Essa é a história de como a máscara da normalidade de um homem escondia o rosto de um dos mais sádicos assassinos em série da América. Esse é o caso BTK. Dennis Lee Rader nasceu em 9 de março de 1945, em Pittsburgh, no Kansas. Seus pais trabalhavam longas horas e o próprio Rader alegou mais tarde que isso levou a se sentir negligenciado em casa. Mas os problemas de Rader iam muito além de uma simples carência de atenção. Durante a pesquisa, foi revelado que desde muito cedo, Rader ele manifestou comportamentos extremamente perturbadores, verdadeiros sinais de alerta para uma psicopatologia assim bem grave. Ele nutria fantasias sexuais sádicas que envolvia a tortura de mulheres presas e indefesas. E ele não se limitava a fantasias, certo? Não, ele exibia zoosadismo, um comportamento frequentemente associado a futuros assassinos em série. Ele torturava, matava e pendurava pequenos animais. Seus fetiches também incluíam voyeurismo e crossdressing. Ele espionava vizinhas enquanto vestia as roupas íntimas femininas que ele mesmo havia roubado. Só para vocês não, talvez não se confundam, que aqui basicamente ele roubava roupas íntimas femininas, ele vestia essa roupa, certo? Ele mesmo vestia essa roupa enquanto ele espionava vizinhas, as vizinhas que da qual ele roubou a roupa, tá? Só para deixar claro o contexto. E ele já praticava asfixia autoerótica, que se tornaria uma marca de seus crimes. Ele se masturbava com cordas amarradas em seus braços e pescoço. Anos mais tarde, ele admitiria que, entre os assassinatos, tirava fotos de si mesmo amarrado e usando roupas e máscaras femininas, fingindo ser suas próprias vítimas para reviver a fantasia sexual. E o mais assustador é que, apesar de toda essa escuridão interna, para o mundo exterior, Dennis Ryder era visto como normal, educado e bem comportado. Ele construiu uma fachada de normalidade quase perfeita. Formou-se no ensino médio, serviu na Força Aérea dos Estados Unidos de 66 a 70, onde recebeu até uma medalha por boa conduta. E ao retornar a Wichita, ele se casou, teve dois filhos e continuou seus estudos, obtendo um diploma em Administração de Justiça em 1979. A escolha dessa carreira, Guilherme, não foi coincidência. Estudar justiça criminal pode ter sido uma forma de Ryder entender o sistema que o caçaria,
permitindo-lhe antecipar movimentos e evadir a captura. Seus empregos também refletiam essa psicopatologia. De 1974 a 1979, ele declarou para a ADT Security Service, instalando alarmes de segurança. A ironia aqui pode parecer brutal, mas é mais do que ironia, é estratégia. Muitos dos seus clientes estavam buscando proteção contra os próprios assassinatos que ele cometia como BTK. A sigla do nome dele, o BTK, significa Bind, Torture and Kill, que esse é o modus operandi dele, tá? Ele vedava e amarrava, torturava e matava. O emprego acabou dando para ele conhecimento sobre a vulnerabilidade em residências e uma certa fachada de autoridade ali que facilitava o acesso dele às vítimas, satisfazendo a necessidade dele de controle. E ele se tornou um oficial de conformidade em Park City, um líder de roteiros e presidente do conselho da Christian Lutheran Church, que é uma igreja ali da cidade. A máscara da normalidade estava completa. Ninguém poderia imaginar que o homem que liderava a reunião da igreja no domingo era o mesmo que nutria fantasias de tortura e morte. E em janeiro de 74, essas fantasias se tornariam realidade pela primeira vez. 15 de janeiro de 1974, Wichita, Kansas. A carreira criminosa de Dennis Rader, como BTK, começa com um ato de violência inimaginável contra uma família inteira, a família Otero. Vamos nomeá-los para honrar suas memórias. Joseph Otero, 38 anos. Sua esposa Julia Marie, Otero, 33 anos. E dois de seus filhos, Joseph, filho é Joey Otero, segundo, de apenas 9 anos. E Joseph Josie Otero, de 11. Rader não os escolheu ao acaso. A pesquisa que fizemos mostra que ele perseguiu a família por 2 a 3 semanas antes do crime. Naquela manhã, ele colocou seu plano em ação. Estacionou o carro, escalou uma cerca e cortou as linhas telefônicas no quintal. Um detalhe crucial: o corte das linhas telefônicas. Mostra o planejamento. Ele esperou o momento certo e forçou a entrada na casa sob a mira de uma arma quando o pequeno Joey abriu a porta para soltar o cachorro. Dentro da casa, ele disse para a família que ele era um homem procurado e ordenou que eles se deitassem no chão. Ele os levou até um quarto e amarrou eles com a corda que ele havia preparado e trazido consigo. A fase bind, que a gente comentou, amarrar, do seu ritual já estava completa. A tortura e a morte iriam vir a seguir. Rader, ele confessou mais tarde que decidiu matar eles quando a família começou a reclamar de problemas de circulação por causa das amarras. A justificativa é banal e revela a total falta de empatia dele. Ele começou com o pai, o Joseph Sr., asfixiando com um saco plástico preso com cordas. Depois ele estrangulou a mãe, a Júlia, com uma corda. O pequeno Joe, ele foi o próximo. Ele foi asfixiado com um saco plástico e 2 camisetas. Rader confessou que se sentou em uma cadeira para observar o menino lutar pela vida. O sadismo em seu auge. Mas o horror não tinha acabado. Ryder levou a filha, Josephine, de 11 anos, para o porão. Ele a despiu e amarrou um laço em um cano de esgoto. Ele a enforcou e, em sua confissão, admitiu que se masturbou enquanto observava a menina lutar na corda. Após o massacre, a frieza dele é desconcertante. Ele pegou o carro da família e o abandonou no estacionamento de um supermercado. Então, percebeu que havia deixado cair uma faca no quintal da casa e voltou calmamente para recuperá-la. A cena de horror só foi descoberta horas depois, quando os 3 filhos mais velhos da família Otero voltaram da escola e encontraram seus pais e irmãos mais novos mortos. A era de terror do BTK havia começado. Após o massacre dos Otero, o Rader ele não parou mais. Ele continuou a sua série de crimes, aprimorando o seu modus operandi e se tornando cada vez mais ousado. Em abril de 74, menos de 3 meses depois, ele fez a próxima vítima dele, a Catherine Bright, de 21 anos, que, ironicamente, também trabalhava na Coleman Company, assim como a primeira vítima, Julie Otero.
Nesse caso, houve um sobrevivente. O irmão de Catherine, Kevin, estava com ela e conseguiu escapar, apesar de ter sido baleado. Catherine foi esfaqueada e estrangulada. Raider, em seu planejamento, usou itens da própria casa para amarrar eles, tentando diferenciar o crime do Zotero. O padrão de invasão de domicílio e o ataque a mulheres continuou. Em 1977, ele matou Shirley Bean Rayford, de 24 anos. E o detalhe de como ele entrou na casa é terrível. Convenceu o filho de 5 anos de Shirley a abrir a porta. Ele então trancou as 3 crianças no banheiro antes de amarrar e estrangular a mãe com uma corda e um saco plástico. As crianças conseguiram escapar depois, né, e deram uma descrição vaga do intruso. No final do mesmo ano, 1977, ele matou Nancy Joe Fox, de 25 anos. E nesse caso, a audácia dele atingiu um novo patamar. Depois de amarrar e estrangular Nancy com o cinto dela, Ryder foi a um telefone público e ligou para o 911, que é o 190 lá dos Estados Unidos, né? Para informar a polícia sobre o homicídio, dizendo calmamente: vocês encontrarão um homicídio em 843 South Pershing. Ele não só matava, ele queria que a polícia soubesse que era ele, o autor da obra. E o que que a pesquisa nossa ali revelou sobre o modus operandi dele, Roberto? Ele era metódico e ritualístico. Ele tipicamente atacava mulheres em suas casas. O método era sempre o mesmo: amarrar, torturar e matar por sufocamento ou estrangulamento. Uma característica notável era a coleta de souvenirs de suas vítimas, como roupas íntimas ou carteiras de motorista. Mas, curiosamente, apesar do forte componente sexual nas fantasias dele, as vítimas dele não eram sexualmente agredidas, né? Exato. As autópsias confirmaram isso. Isso sugere que a gratificação sexual de Ryder não vinha do ato sexual em si, mas do controle total da tortura e do ato de tirar a vida. E claro, dos rituais que ele praticava depois, como tirar fotos dos corpos em poses de bondage, ou que é isso? Bondage, bondage? Bondage é um jeito bonito de falar sadomasoquismo. Ah, tá, beleza. E claro, dos rituais que ele praticava depois, como tirar fotos dos corpos em poses de bondage ou de si mesmo fantasiado de vítima. A mente dele é um labirinto. Estudos posteriores indicam que ele exibia traços claros de psicopatia e transtornos de personalidade antissocial e narcisista. A falta de empatia, a grandiosidade, a necessidade patológica de atenção e admiração, o desejo de controle, tudo se encaixa. Sua capacidade de levar uma vida dupla como cidadão normal e assassino brutal sugere uma personalidade dissociativa que lhe permitia compartimentalizar suas ações. E ele até tentou externalizar a culpa. Em entrevistas, ele chegou a afirmar que foi possuído por demônios chamados Bater e Factor X, uma forma clássica de psicopatas tentarem se isentar da responsabilidade por seus impulsos. Após uma série de crimes e provocações, o BTK ele desapareceu por um longo tempo. Ele ficou em silêncio por anos, um período que os investigadores chamam de hibernação. Mas o monstro ele não tinha morrido. Ele estava apenas adormecido, esperando o momento certo para voltar a jogar. Após 1979, Dennis Rader silenciou. O caso BitCase se tornou um dos mais infames casos frios, os famosos cold cases da América. Uma ferida aberta na cidade de Wichita, a polícia estava frustrada. Então, em 1984, o chefe de polícia Richard Lamoignon estabeleceu uma força-tarefa dedicada ao BitK, apelidada de Ghostbusters, ou os Caça-Fantasmas. E essa força-tarefa, que incluía um jovem oficial chamado Ken Landwehr, foi meticulosa na organização e preservação de todas as evidências. Eles não sabiam na época, mas esse trabalho cuidadoso seria absolutamente crucial décadas depois. Mas o próprio BitK não conseguia ficar totalmente em silêncio.
Ele precisava se comunicar, precisava do palco. Era sua necessidade narcisista de atenção. Sua primeira comunicação, como mencionamos, foi a carta de outubro de 1974, que o nomeou como BitK, mas ele continuou. Em fevereiro de 1978, irritado com a falta de cobertura da mídia, ele enviou uma carta a uma estação de TV local com uma pergunta assustadora: quantas pessoas eu tenho que matar antes de ter meu nome no jornal ou alguma atenção nacional? Foi essa carta que levou o chefe Lamunion a anunciar publicamente a existência do BitK, o que gerou pânico na comunidade, mas também colocou o assassino exatamente aonde ele queria, nos holofotes. Ele enviava poemas para suas vítimas em potencial, como o famoso "Oh Anna, why did not you appear?" para Anna Williams, uma mulher de 63 anos que ele tentou matar, mas desistiu porque ela demorou a chegar em casa. Ele enviava quebra-cabeças e até títulos de capítulos para uma biografia que ele mesmo estava escrevendo em sua mente. Era um jogo psicológico constante. E então, simplesmente o silêncio. Por mais de 2 décadas, o BitK desapareceu. Até que, em 2004, o próprio ego dele trouxe ele de volta. Em janeiro de 2004, perdão, o jornal The Wichita Eagle publicou um artigo de 30º aniversário do caso, especulando que o BitK provavelmente tinha morrido ou tinha sido preso. O Raider admitiu mais tarde que esse artigo estimulou ele. O desafio à sua notoriedade, a ideia de que ele havia sido esquecido, foi um insulto que o ego narcisista dele ali não conseguiu suportar. E ele voltou a se comunicar, agora em grande estilo. Em março de 2004, ele enviou um envelope contendo uma cópia da carteira de motorista desaparecida de Vicky Wegerle, uma vítima de 1986, e fotos do corpo dela. Ele ligou definitivamente aquele assassinato a ele. Ele também enviava pacotes em caixas de cereal, uma possível piada doentia com serial killer, contendo desenhos e bonecas posadas para imitar as mortes. O jogo havia recomeçado, mas, desta vez, o mundo era diferente. A tecnologia havia avançado. E a vaidade do BitK, a mesma que trouxe ele de volta para das sombras, seria a chave para a queda dele. Em 2005, o jogo de gato e rato de 30 anos estava prestes a terminar, e o fim foi selado pelo próprio BitK. Em sua ânsia de continuar a provocação, ele enviou uma nota à polícia com uma pergunta que mudaria tudo. Ele perguntou se um disquete de computador poderia ser rastreado. Ele estava buscando uma forma segura de enviar mais material. E aqui a polícia, liderada pelo tenente Ken Landor, eu acho que é assim o nome, fez a jogada mais brilhante da investigação. Eles exploraram o ego dele. Sabendo que ele se via como o mais esperto que todos, eles decidiram mentir. Eles responderam através de um anúncio classificado no jornal com a mensagem em código que diz Hex, it will be okay, indicando que a comunicação por disquete seria segura. Eles prepararam a armadilha e o ego de Ryder fez caminhar direto para ela. Nessa parte aqui, cara, eu acho que, tipo assim, não tô tirando mérito da polícia nem nada, óbvio. Mas, tipo, mano, até parece que, tipo, que ele meio que quis se entregar, velho, porque ele, tipo, se dizia tão esperto e tal, ele não checou isso antes, se realmente isso, entendeu? Tipo, qual o sentido dele perguntar isso pra polícia? Se ele acha o quê? Mano, a polícia fez, tipo, o que qualquer um acha que faria, né? Mano, fala que não, velho, entendeu? Fala que não é possível. Eu acho que é porque ele já era mais de idade, né? E nessa época não conhecia direito tecnologia, 2005 ali, disquete, começando, os computadores, então ele tava bem. E para quem não sabe, tá? Disquete é o pendrive dos velhos. Do velho igual Isso. eu e o Roberto. A gente pegou a época. Você pegou a época de disquete também, né, Peguei, Roberto? Não. peguei. A gente pegou a época de disquete. Um negócio desse tamanho, assim, ó, quadradão. Você colocava no computador. Cabia Ou dois depois. bloquinhos de nota. Dois bloqueios. Eu lembro que eu tinha um disquete com um jogo. Né, e era tipo 2 jogos cada um. Era jogos tipo do Atari, sabe? Ó, da hora. Mas em 16 de fevereiro de 2005,
Raider ele enviou um disquete roxo para uma estação de TV. E foi aí que a tecnologia do século XXI finalmente encurralou o assassino do século XX. O cyberpolicial Rain Stone analisou o disquete e descobriu metadados ocultos em um documento que havia sido excluído dele. E esses metadados revelaram duas informações cruciais: o nome Dennis e o local Christian Lutheran Church. Uma busca rápida na internet e o quebra-cabeça se montou. Dennis Rader era o presidente do conselho da Christian Lutheran Church. O fantasma finalmente tinha um nome e um rosto, mas eles precisavam de uma prova irrefutável. E eles tinham. Graças ao trabalho meticuloso da Força-Tarefa Ghostbusters anos antes, eles tinham uma amostra de sêmen da cena do crime de Otero, de 1974, cuidadosamente preservada. A equipe do Tenente Landwehr obteve um mandato para coletar uma amostra de DNA de um exame de Papa Nicolau da filha de Raider, a Carrie, que estava arquivado em um hospital. E qual foi o resultado, Roberto? O DNA dela correspondeu parcialmente ao DNA encontrado na cena do crime, fornecendo uma correspondência familiar decisiva. A ciência havia fechado o cerco. A vaidade de Ryder o levou a enviar o disquete e o DNA de sua própria filha o condenou. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis Ryder foi preso enquanto dirigia perto de sua casa. Quando o oficial perguntou se ele sabia por que estava sendo levado, sua resposta foi calma e arrepiante. Tenho suspeitas do porquê. A máscara finalmente havia caído. Após a prisão, Dennis Rader foi submetido a um interrogatório de 32 horas. No início, ele tentou continuar o jogo dele falando em terceira pessoa, mas a dinâmica mudou quando o Tenente Landwehr revelou a mentira sobre o disquete. Raider ficou chocado. Ele perguntou: "Eu preciso te perguntar, por que você mentiu pra mim?" E o. Exatamente. O cara conseguiu ficar escondido por 30 anos e foi inocente pra É, caramba. Landwehr respondeu de forma direta: "Porque eu tava tentando te pegar." E o Raider lamentou: "O disquete me entregou." Ele finalmente entendeu que tinha sido superado em seu próprio jogo. E foi uma superação muito difícil, né? E uma vez que percebeu que o jogo havia acabado, ele finalmente confessou tudo. e não parava de falar. Ele recontou em detalhes explícitos e sem emoção a tortura e o assassinato de 10 pessoas. Essa confissão não foi um ato de contrição, mas sua última performance. Era a oportunidade de narrar sua própria obra-prima para um público cativo, reafirmando seu poder e satisfazendo sua insaciável necessidade de notoriedade. Em 27 de junho de 2005, Rader se declarou culpado de todas as 10 acusações. Ele descreveu os assassinatos, que ele chamava de projetos, sem qualquer sinal de emoção. Em agosto, foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua consecutivas, um mínimo de 175 anos sem possibilidade de condicional. Durante a audiência de sentença, ele fez um monólogo confuso de 30 minutos, uma espécie de pedido de desculpas que o promotor comparou a um discurso de aceitação do Oscar, e foi a prova final da sua incapacidade como psicopata de compreender o conteúdo emocional da linguagem. E hoje, Rader está na Eldorado Correction Facility, em confinamento solitário para sua própria proteção. Mas mesmo preso, ele continua a buscar os holofotes. Ele escreve cartas para a mídia e, em 2019, ele gabou-se de ser tratado como um animal de estimação na prisão. Em 2023, comparou-se ao suspeito de assassinato de Jugovic, chamando-o de clone de mim mesmo. E ele continua a ser o principal suspeito no desaparecimento de Cynthia Kenney, de 16 anos, em 1976. O impacto na família dele foi, assim, obviamente devastador. A filha dele, a Carrie Rawson, ela publicou um livro e em 2024 ela revelou que seu pai também tinha abusado sexualmente dela quando criança, adicionando uma camada ainda mais sombria ali à história. No final,
O caso do BTK, ele é um estudo sobre a psicopatia, a importância de uma investigação meticulosa e como a ciência forense evoluiu ao longo dos anos. Mas, acima de tudo isso, também é uma lição sobre o ego. A busca por Dennis Rader por um. A busca de Dennis Rader por um legado sombrio, por mais distorcida que fosse, o impulsionou a deixar um rastro de evidências, que no final acabaram traindo ele. Ele queria ser lembrado como se fosse o mestre do controle, mas a história vai lembrar dele sempre como o homem cuja vaidade derrubou ele. Bom, o que você achou, Robertinho, sobre o caso de hoje? Eu já conhecia, já escutei alguns podcasts. Já eu tenho até um livro que explica bem, né, esse Eu caso. acho esse livro tão lindo. A capa dele realmente é uma capa bonita, né? Qualquer dia eu vou roubar ele de Ah, você vai ver só. beleza. E tem até um outro que eu quero ler que é justamente a filha dele, acho que é é da filha. Falando, né, como que basicamente como que, enfim, contando a história dela, né, que viveu isso. E é uma assim, cara, é como a gente já disse no último episódio, né? É sempre aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, ele nunca faria isso, ele isso, aquilo e tal, que ele é da É verdade, igreja, o BTK foi citado no último episódio, né? É verdade. e isso. E pra ver aí que, cara, não é todos, é uma regra, mas a maioria sempre é aquela última pessoa que você imagina que vai ser, entendeu? Tanto que nem a família dele imaginava. Exatamente. E é assim que a gente termina a nossa jornada ali pelos bastidores da mente do BTK. Um homem que acabou mostrando pra gente que o mal, muitas vezes, ele não vive só nas sombras, mas atrás da máscara da normalidade. E galera, deixa o like, curta o episódio, Spotify, YouTube, em qual agregador de podcast você tiver. Segue a gente e envia para algum amigo seu, para alguém que você sabe que gosta, ajuda bastante a gente. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Cuidem-se e até o próximo Bastidores do Crime. E ele já praticava asfixia autoerética, que se tornaria uma marca de seus crimes. Ele se masturbava. Alterótica. Ah, Você falou alterética. tá. O famoso. Ou, Ana, why not you appear? Why Mano, didn't you appear? o appear eu não lembro o significado. É tipo, por que A você tradução. não aparece, não se revela? Ah, tá. Ó. Que gemida foi essa? Eu não entendi, tá? Eu buguei. Eu buguei. Ó, eu buguei. Ó. Ai, meu Deus, tá. Hum. É...